Tombo. Pisei no bar. Um monte de gente lá, todos ali. Primeiro dia tava sem luva. Pisaram não pode usar luz antes de conhecer o outro. Olha só que bom. Mas aí uma lá falou, olha gente, que coisa Argamassa, esse caldo de concha ainda assim, sabe assim? É muito ainda... é original. Nossa, é isso aqui, ó. Fez aqui tudo, pode varrer por cima, daqui tem, são raízes, né? Ai, gente, que emoção, que eu nunca vi aqui. Assim, aqui Capacitar dentro. as pessoas, né? O banheiro, mesmo na hora do... Trabalho com as Ai, crianças. licença. Licença, casarão. Gente. Mas olha as telhas quebradas, vaza direto. Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Todos esses cantinhos, vamos ter que medir, esses cantinhos, conferir ângulo. Tudo, claro, mas pra entrar tem que tirar isso, Mas então essas coisas aqui todas, ó, era bom a gente... até pra sentir onde é que dá pra pisar, onde é que não dá. Assim, pra Exatamente. fazer o levantamento, entendeu? Porão, tem que pensar bem no porão. Aqui, por exemplo, a gente vai conseguir ver o que tem de... Tem 4 pisos ainda originais, sabe assim, tem um buraco que já não tem mais, a gente pode depois desenhar o que tá ainda... Bem tranquilo, se fosse um dia pra cada ambiente. Não, porque se limpar aqui, ele não pode tirar esses pisos que estão aqui Não sobrando. pode, Tá vendo? não Esses pode. 3, 4 pisos que são antigos. Tem que deixar. Aí você vai aos ali, poucos né? tirando. As madeiras, por exemplo. Agora aqui, ó, uma gofeira, ó, a máquina ele tá entrando água aqui, tá vendo isso aqui, ó, esses pingos? É mesmo. Tá entrando água por aqui, ó. Tá vendo? As marcas das gofeiras. Vamos ter bastante trabalho, gente. Vai. Essa varandinha lateral Porão é uma também. característica também, né, Suzy? É. E tem várias casas da mesma época, no mesmo momento, construídas nesta mesma região. O casarão da Loquinha, o casarão na frente do engenho que tinha, o casarão lá no alto do Morro da Lagoa. Isso aí foi um projeto de mercantilização que de alguma forma se teve aqui para poder, na época, evoluir no sentido, né, financeiro, enfim, para a coroa. E esse projeto, de alguma forma, aqui não tinha só o engenho de farinha que era esse. Tinha aqui do lado uma outra ruína que era um engenho de cana e do lado um outro engenho de café. Tá? Então isso aqui era um conjunto econômico, pulsante. E eu concordo com o Mauro também, nós estamos na época mais nefasta, vamos dizer assim, possível para a gente fazer isso. Aí eu falei isso numa live esses dias, a dragagem do canal vai fazer com que a lagoa vire a grande garagem. A grande garagem que se quer de barco. E essa pressão está acontecendo hoje. Hoje tu não tem nenhum nativo morando no canto da lagoa, porque de alguma forma a gentrificação aconteceu ali. Ou seja, só tem rico morando ao redor. Se entrar barco grande aqui, vai acontecer a mesma coisa. Metade dos vileiros da ilha vão se mudar para dentro da lagoa e esse pessoal que tem barcos grandes vão começar a comprar a beira. E essa é a situação, a gente está mudando a cara cultural da região em função de um mau cuidado sobre a lagoa. Tá? Eu só estou colocando isso porque, por mais que a gente queira altruistamente pensar isso aqui como uma coisa, nós temos uma pressão externa que é contrária. Tá? Então,
como fazer isso de forma cautelosa, com todo cuidado, mas que de alguma forma mantenha essa visão mais comunitária e não elitista, né? Que eu acho que nós aqui de alguma forma temos essa visão, né, de pensar isso de uma outra forma. Tem essa feição, né? Aqui eu já tenho mais aquela de ferro. Eu acho que é isso. Eu sou a Nara Guichon, moro no sul da ilha há 40 anos e eu sou artesã desde os 4 anos de idade, foi quando eu comecei por iniciativa própria. Eu sempre tive uma consciência ambiental bastante acentuada, mas quando eu comecei a trabalhar com as redes de pesca em 1998, eu fui aprendendo muito mais, porque essas redes de pesca são redes industriais, feitas de poliamida, né, petróleo, e isso vai ficar nos oceanos por milhares de anos. Então nós temos atualmente 640 milhões de toneladas de redes nos oceanos, um lixo invisível, e o meu intuito com esse trabalho é trazer à tona um lixo que não é visto. Quando as pessoas me solicitam o uso desse material ou fazem uma encomenda, para mim é sempre bastante gratificante, porque significa que as pessoas estão vendo de uma maneira parecida comigo. Ô dona Loquinha, peço a licença pro meu boi dançar na sua presença. Ô dona Loquinha, peço a licença pro meu boi dançar na sua presença. Tá, pode ir abrindo lá. Ah, vou te esperar. Não, vai lá. Eu não sei abrir. Espera a gente aí. Jóia, metade do dia tudo. Tudo jóia, meu amor. Tudo jóia. Tudo bom, querido? Bom dia. Ô, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Vai ter reunião? É que a gente tá reunido aqui. Chegou bem na hora do encontro.
E como tu falou também nesse processo de inventário, de vegetação, a gente vai ver o que é da chácara, né? Também como tu falou, o que era da... Quintal. O quintal, a chácara e depois sítio, porque fazenda aqui eu não sei se a gente poderia estar, né? Então seria o quintal, a chácara e o sítio, né? Então se tu está chegando num lugar que tem bananeira, que é uma planta asiática, né? Mas usada, né, já milenarmente. Tu tens um bambuzal, tu tens uma nogueira, tu começa a verificar que está num sítio de ocupação. Aí tem que observar que tu vai encontrar, né, os fundamentos de casa antiga, coisa assim. Então a gente vai vendo ó, o café aqui também, ó. Temos café aqui, isso aqui que está vindo aqui. Aroeira. Aroeira. Tá, agora tu fica aí. Cuidado, né? Que pode ter cobrinha aqui no meio, hein? Então, a jabuticabeira é uma espécie da Mata Atlântica, da família das mirtáceas, né, Gui? E dá uma fruta saborosa. Eu brinco de que é o camarão do mato. E em função dessa característica, ela se expandiu muito. Então ela é presente em todas as chácaras antigamente. Nós não temos nem certeza se ela é nativa nossa aqui, né? Porque ela provavelmente também já foi dispersada pelas próprias populações indígenas, pelo Guarani, né? A gente tem relatos aí de bosques de jabuticabeira ao longo do rio Iguaçu, que era onde passava o Piaberu, né? Então é uma planta para nós muito importante, seja pelo fruto, né? Pelo sabor, mas também por essa presença, né? Nos nossos sítios, né? Acho que é a rainha das frutas. Né? E essa aqui você acha que tem quantos anos? Isso é uma jabuticaba centenária. Quando a gente fala centenária, não é menos de 100 anos, mas pode ser mais. Bem mais. Bem mais, entende? É uma árvore de crescimento muito lento, como as próprias mirtáceas. É uma árvore que geralmente quem planta não come o fruto. Né? Mas como disse Luther King, mesmo se eu fosse morrer amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. Né? Então a gente tem que estar plantando, porque obviamente a gente come, né? O fruto de quem plantou. E aqui provavelmente a Loquinha e a família se deliciaram, né? Com a jabuticaba na sombra dessa jabuticabeira, com certeza. Se limpar bem ali, tu vai ver que vai dar bem pra ver a parede montada, mas só que numa altura mais ou menos essa aqui, ó. Isso aí tá mais parecido, pode ser até um engenho, um depósito. O Dico falou que tem 2 engenhos próximos, né? Tá. Ou pode ser um engenho ou pode ser um depósito.
onde ela recebia todas as visitas que passavam no caminho. Todo mundo vinha aqui tomar um cafezinho com ela. Era aqui atrás, aqui, ó. Ela recebia todo mundo aqui. E o telhado, como que era aqui? Telhado de calha, dando continuação a esse que já tá aí. Era continuação. É, um pouco mais baixinho, né? Baixinho. Ela vai ficar baixa. Vai ficar 1 metro. Eu acho que assim ela tá boa. Pode baixar o fio. Aqui, ó. É. Tudo bom? Tudo. Chegamos. Eu amo cerâmica, essa é do meu gosto.
Bem, meu nome é Simone, sou prima da Raquel, neta da dona Loquinha. A gente já ia diretamente, entrava na porta, já ia diretamente para a cozinha, onde tinha o fogão a lenha. Só que no passar, antes de chegar à cozinha, tinha um corredor. A única lembrança que eu tenho é que esse corredor me chamou a atenção, porque me deu um medo, parecia assim uma casa mal assombrada. Estava no porão, eu acho no porão. Estava no porão. É, isso que eu estou fazendo, mas já fez uma plantinha. Ele tá um grande toda. Eu, Raquel, né, que sou neta da dona Loquinha, com o maior orgulho e prazer. E eu ficava na casa da minha avó à noite, eu morria de medo de ficar lá. Tinha os aracuã, sabe? Que eles caçavam, a gente comia aracuã. E assim, eu tinha medo porque tinha rateira. Quando eu dormia lá, tinha a cobra, aquelas rateiras que viviam caminhando no telhado da casa. Aí eu morria de medo. A avó tinha sempre que dormir, eu a Maria grudada comigo. E não tinha luz na época. Daí a avó tinha que ela falava para mim que o nome dessa luminária era pomboca, a pomboquinha de querosene, e andava assim com ela na mão pela casa, pelos corredores no quarto, eu não largava dela um minuto sequer, porque eu tinha medo, né? Porque na minha casa a gente morava aqui no ponto 15, era mais luminosa, mas, né, a gente tinha lampião, assim, era tudo muita fartura, assim, era uma loucura. Muita riqueza, sabe? Que hoje em dia se trata riqueza o que ela tinha, né? E, meu Deus, banana, rosca, farinha, tudo coisas boas, coisas naturais, não era nada industrializado, essas coisas assim, né? Era tudo coisas naturais, né? Eu adorava ficar lá, gostava muito. Picava lenha, ajudava a avó a picar lenha, a avó, tanto que ela morreu de infarto picando lenha, né? De tanto que ela picou lenha para botar lá no fogão dela, aí já estava com 80 anos, ela se infartou, de tanto que picou a lenha, né? Ela morreu, eu tinha 15 anos. Não, eu iria fazer, eu tinha, de 14 para 15. Eu vou fazer 49, dia 31 de dezembro. Eu tinha 15 anos. A minha avó, ela fazia aniversário dia 21 de abril, a avó Loquinha. Dia de Tiradentes. Ela nasceu dia de Tiradentes, dia 21 de abril, que a avó nasceu. E o nome da avó Loquinha é Emília. Emília Félix Ramos. Ela brigava um monte com o meu avô, porque o meu avô era bem esganado. Sabe, aqueles homens que era mais... assim, gostava de guardar dinheiro, sabe? A minha avó era amiga de todo mundo, sabe? Ela até falava, tipo, conviveu com muita gente de fora, né? Com gaúcho. Ela falava, ai, bah, tchê, sabe? Assim, a mãe até falava, a mãe dizia pra ela, mamãe, tu fala igual uma gente de fora, tu não fala mais nem manezinha que nem a gente. Ela não dizia, ela dizia assim pra mim, ó, a avó vai contar uma coisa pra ti. Nunca, ela falava pra mim, né? Nunca esteja mal arrumada em casa. Quando o marido ou namorado que for chamar, quando o broto, ela não dizia namorado, era o broto. Quando o broto chamar para passear, já tem que estar pronta. Ela falava, porque senão ele vai e você fica.
A avó adorava fazer trança no meu cabelo. Ela dizia pra mim, tem sempre que estar de trança, que é pro broto ver bem o teu rosto como tu é bonita. A gente nunca deve estar de cabelo muito pra cima do rosto. Tem que sempre estar com o cabelo mais preso pra mostrar a beleza da gente. Ela falava pra mim. Que eu tenho do casarão é quando na minha adolescência a gente combinava nossas turminhas, né, de adolescente, quando a gente sabia que tinha que raspar mandioca, a gente pegava uma faquinha, a gente ia sempre turminha lá raspar mandioca, a gente subia lá no topo, que tinha bem altos as mandiocas, a gente vinha escorregando, fazia que nem cavalinho de pau, mas daí no final a gente sempre ficava raspando mandioca. Terminava quase 5 horas, 4 horas, sempre para esperar o cafezinho, porque sempre à tarde saía o café da Dona Loquinha, sabe? Aquele cafezinho com aipim, bolinho de banana, saía banana assada na chapa. A gente entrava lá no casarão onde ela morava, a gente brincava de esconder, tinha atrás nos fundos da casa dela, o lugar onde ela secava o café, assim, que ela apanhava e põe para secar. A gente pegava um rodo e ficava puxando assim o café, botando um monte para recolher para ela, porque tinha tanta coisa para fazer e ela era sozinha e a gente para aquilo fazia por uma brincadeira, mas no final ajudava ela, né? A gente raspava muita mandioca, muita mandioca. Olha, gente, como eu tenho saudade daqueles tempos, assim, né? Tem muita saudade. Às vezes eu fico em casa sozinha, assim, lembrando. Eu fico em casa, às vezes, lembrando, assim, daqueles tempos, assim, que era tudo muito bom. Era tudo tão calmo, as pessoas se amavam mais, respeitavam os mais velhos. Aí eu tenho muita saudade desse tempo. As coisas hoje evoluíram muito, mas o passado ainda está aqui guardado dentro do meu coração. Tá bom? Viu? Ó, vamos guardar, isso é importante. A Elza, que é a filha da Dona Loquinha, ela era minha amiga, sabe? Ela era minha amiga. Aí eu ia pra lá pro casarão brincar com ela lá. Tomava café lá, almoçava lá, ia embora de tardinha, né? A Dona Loquinha era uma pessoa muito boa, muito querida. Quando chegava tempo de farinha, de fazer farinha, a gente ia pro gênio, raspar mandioca, ficava a tarde inteira raspando mandioca. Apanhava café, eu apanhava muito café na casa dela. Ela torrava café no pilão. Nós ajudava, sabe? A Dona Loquinha, quando acabava, ela dizia assim, ai, Santa, a senhora Loquinha está com o braço muito cansado. Eu disse assim, Dona Loquinha, desde que eu saco para a senhora, eu ia no pilão e sucava o café dela, ela coava aquele café, tinha aquele cheiro de café. Atrás da cozinha dela, não sei se ainda tem, eles fizeram assim, como um piso assim, mas não era piso, era só chão, né? E ali ela botava aquele monte de café, a gente apanhava o café e botava ali quando chegava de manhã. A gente ia lá, estendia tudo, estendia aquele café todo, chegava de tarde, a gente tinha que botar tudo, botava tudo no monte e colocava tudo no saco. A gente enchia tudo, aquelas sacas cheias, chegava de manhã, tudo a mesma coisa. Hoje eu queria que fosse essa gente tivesse como era antes. Olha,
fazer polvinho. Você já viu fazer polvinho? A gente rapava a mandioca assim e o seu Casimiro fazia polvinho. Sabe o que é o polvinho feito? Sabe o que era? Ele botava numa prensa, ele moía a mandioca. Ali da mandioca ele botava numa prensa. E da prensa o seu Casimiro ia com o pau, assim, com um pau assim, ó. Botava naquele buraco ali e ele ia puxando. Aquela massa ia secando e o polvinho ia caindo no chão. Não era polvinho, era água. E dali da água que fazia o polvinho. Era uma coisa muito interessante, sabe? Tanto interessante. Aí que quando acabava, ele passava 2 dias assim, prensando. Aí ele tirava a prensa da prensa, botava numa canoa. Você sabe o que é canoa, né? Botava na canoa e trazia aquela massa tudo. E ele batia com o negócio assim, mas era maior e pesado. Porque era duro. E dali ele esfarelava tudo com a mão. E dali botava a farinha, para fazer a farinha. Meu Deus, aquela farinha tudo quentinha ali, um beiju de açúcar. Hoje eu tenho pena da gente ver daquela época. A gente não tem uma filmagem para filmar. Para ver como era antes, você vê como era lindo. Então isso não pode se acabar. Não pode se acabar. Seu Casimiro, quando acabava de prensar, porque o boi ficava muito cansado. Você viu? Já cansou o boi? No andemos nunca viu? Já viu? Ele ficava muito cansado. Então quando estava muito cansado, seu Casimiro deixava acabando de prensar a massa e mandava aquele pegar o irmão dele, Manuel. Tirava aquele boi, trazia outro para começar de novo, tudo de novo. Eu me lembro de tudo, querida. Eu tô com 79 anos. E pode perguntar, o que eu sei da Dona Loquinha é que eu estou dizendo agora. Que tudo que ela fez, eu sei de tudo, tudo. Aonde ela dormia, a caminha dela. Ela tinha 2 salas, tem uma sala que é bem grande e tem uma sala que é pequenininha, naquela sala pequenininha. Era uma mesinha que tinha encostado à janela. Aqui era encostada a janela, aqui era a porta que entrava e aqui a cama da Dona Loquinha. Era interessante. Antes de pôr água, vamos dar moer bem ele. Tem Ah, pedrinha que tem que ficar como pedrinha mesmo, né? e as conchinhas também. É, não ela se desfaz muito, a gente acaba não percebendo o que é o que. Mas agora aqui eu fui andando, olha lá, a diferença da terra, ó. É. Eu fui olhando pra ver onde tinha jazido de terra, dessa terra mais marrom mesmo. Ela é mais embaixo, né? As de cima são mais pretas. Agora a água acaba de... A lava, né? Porque esses finos aqui também já faz parte, é argila, né? Esses finos é o material mais argiloso. E tem a terrinha junto. É. Até tem umas terras ali para baixo, perto da sua casa, que tem muito pedrisco. Muita pedrinha. A terra, mas você vê com um monte de pedrinha junto, né? Aí eu disse, vamos guardar a escovinha para Olha aqui, ó. algumas Essa coisinha tudo não ia fazer parte. Olha que bonitinha essa terrinha, bem fininha. É o finos, né? Isso é que dá liga. Essa é pra fazer uma tinta a parte é a parte mais grossa da estrutura e era da liga. Eu filmei bem pouco ele trabalhando mesmo, só trazendo os... O que vocês estavam vendo lá agora? Aquilo ali, ó. O que é isso? Me chamaram. Porque essa cal, esse reboco é muito branco. Deve ter muita quantidade de cal perto da areia. Ele é bem branquinho, Nossa, ele é duro de uma maneira assim que não... Eu sou Isabel, eu sou amiga da Dona Loquinha, da filha dela, Dona Elza. A gente ia toda sexta-feira à tarde e o sábado dar uma ajuda com ela. Porque a Maria
trabalhava com ela, morava com ela, né, ajudava na lida da casa, mas começou a ficar um pouco doente e não pôde, né, ajudar mais na casa. A gente, eu, minha prima e a dona Elza, toda tarde. Aí a gente colhia café, botava café na eira, botava secar, socava no pilão. Era muito legal. Levava livro para ela ler, a dona Loquinha adorava ler. Dava história, né? Contava história pra gente também, bem divertido. O seu Casimiro é mais fechadão, meio brabo assim, né? Mas, meio turco, mas era uma pessoa boa também. A dona Loquinha, que era mais amiga, ela acolhia muita gente também, vinha muito visitante na casa dela, né? Passava um dia lá, ficava hospedado na casa. Era muito legal. A gente comia muita banana lá, banana frita, né? E cafezinho também, né? Passado no fogão a lenha, muito bom. Bem divertido. Algumas coisas que eu me lembro também, que faz muito tempo, né? Mas era bom. Agora começou. Agora sim. Coisa linda. O meu nome é Maura Onésia Pereira, tenho 56 anos, sou moradora aqui da Costa da Lagoa. Desde os meus 6, 7 anos, comecei a andar com meus pais na casa da tia Loquinha. A gente fazia parte da coleta de café, da farinhada ali na tia Loquinha. Aí a gente foi crescendo, a nossa infância, junto com ela, uma pessoa que sempre botava em cima do fogão a lenha, beiju, biscoito, bolo na folha. Atrás da casa da tia Loquinha tem um negócio de tijolo maciço, ali a gente esticava o café, secava o café para depois de torrar o café. Tem um corgo ali também, que a gente chamava o corgo da tia Loquinha, ia de balaio lá lavar roupa, que não existia tanque em casa. E assim, era uma infância gostosa, que nós não tinha TV, a gente não tinha nada. O nosso divertimento era na casa da tia Loquinha. Tinha uma rateira imensa, que a gente ia dormir lá e dizia: ô tia cobra, ela dizia: não, é a nossa visita, ela não vai fazer mal pra gente. O seu Casimiro, uma pessoa muito querida, que sempre estava com nós junto. Também meu saudoso pai, que faleceu, a minha mãe, faziam muito farinha, que eram nós 13 filhos da farinha, do café. Também colhi muita bagadanoz, que era feito sabão com a tia Loquinha. Tinha os pés de jabuticaba, que a gente ia para a jabuticaba, ela gritava: Maria, tem gente na jabuticaba, corre lá, Maria. E a gente ia em grupinho, aí ela dizia: olá, Maria, Maria, tem barulho no cafezeiro, Maria, vai lá, Maria. Deixa, Loquinha, é as crianças que estão apanhando, vai cair. Queria muito, a minha mãe esperou por esse momento, mas 2 meses atrás ela foi para junto de Deus. Mas era uma pessoa para contar toda essa história, uma história linda que eu vivi, que sei que a tia Loquinha está aqui nesse momento, o seu Casimiro, a minha mãe, meu pai, participando desse momento com a gente. Eu só tenho a agradecer de coração.
Vai botar no pé. Ó, põe no chão, assim, ó, Danilo. Põe no chão. Aí a gente entra nos dois buracos, sobe, Agora vai tomar. e engata no café. Coisa que eu falei pra minha mulher quando eu conheci ela. Sabe limpar peixe? É, o seu trabalho era na farinha mesmo. Aí nós ficamos 3 meses. E a gente morava aqui, ia pra lá, ficava lá. Pô. Só vinha aqui trazer a farinha, né? No fim do dia, de 2 dias, vinha trazer a farinha, sabe? Um barricão grandão que tinha. Aqui nessa ali, aquele mato do casarão, aquele tudo ali, era tudo cafezal. Ali do ponto 9 até o 8, aquela região ali, até lá o 6 era tudo cafezal. Pode procurar para aquela coisa ali, que é tudo cheio de cafezal. Aí depois que a mata veio, né, e pararam, porque eu ainda disse para ela ali, naquela época, pensava aqui do casarão, era tudo tipo um túnel, cafezal. Aí eles calçavam com bambu, né? O cafezal fechava, ficava aquele túnel, ficava o camisinho, só o camisinho. Só que era bem limpinho, tornava limpo porque eles barriam todo dia, né? Quando o cafezal começava a querer amadurecer, eles barriam. Por debaixo era tudo limpinho, que era coisa junto ao café. Tem a questão de ela ser uma pessoa expoente, né, dentro da comunidade, uma pessoa que produzia, né, uma pessoa que tinha terras, uma pessoa que tinha o casarão, a maior casa da comunidade, e o casarão ficava na beira do caminho, na beira do caminho. Então, assim, isso é muito natural, que as pessoas se cumprimentem, né, assim, pelas janelas. Fulano, como é que tá? Tudo bem? Não, vem tomar um cafezinho, entra aqui. Isso com todo mundo, com locais e não locais, né? E os locais iam visitar, né? Vamos visitar, vamos ver como é que tá a colheita de café, ou coisa parecida, né? E as crianças iam para lá também, né? E a Loquinha dava trabalho também, né, para as pessoas. E as pessoas também iam trabalhar. Então, ter toda essa relação, que é uma relação econômica também e uma relação cultural. O casarão pertence à comunidade, é o casarão da Loquinha, mas é um casarão coletivo, sabe? Então, como era coletivo, todas as relações que se estabeleciam ali.
Mas então, o que a gente fez aqui? Depois da gente levantar e pesquisar todos os elementos que constroem a casa, né? Cobertura, a gente pegou ponto por ponto, né? E dissecamos, como se fosse uma análise de laboratório, né? Para ver a patologia que estava apresentando e o que estava causando essa patologia, né? Agora, pelo que a gente viu aqui, assim, estruturalmente, não tem nada de problema. O problema aqui foi umidade, que teve problema no telhado, né? Aquele acúmulo de vegetação que fez com que ficasse muito úmido, deteriorou as madeiras, deu chance para poder infestação dos insetos, né? E isso tudo depois desceu, o piso acabou sendo degradado também por causa dessa umidade. Então, a mãe de todo, assim, o princípio de todo o problema aqui foi o telhado, que foi muito invadido por plantas, né? E isso foi, depois com a chuva, foi aumentando bem os problemas, né? E acabou infiltrando nas paredes também, paredes, né? que acabou deteriorando os rebocos, né? Até essa parte estrutural, que é de pedra e barro, ela foi sendo mexida por causa dessas raízes, que elas vão crescendo, né? Então, infiltrando água. Normalmente. Então, esses insetos acabam deteriorando as janelas, as portas, né? A parte do revestimento foi deteriorada pela umidade, né? Então, acho que foi mais porque a casa ficou fechada há muito tempo. Muito tempo sem ter uma manutenção, muito tempo sem ter um carinhozinho de dar uma olhadinha num vazamento, né? Então, isso tudo que foi causando... Porque, na verdade, há tempo que está fechada a casa, né? Outro detalhe que a gente achou interessante é o avanço do telhado onde foi construída a cozinha, e que é a parte mais sofrida do casarão, né? A parte que mais se deteriorou. E outra coisa é que a cimalha, ela resiste ainda ao tempo. Cimalha é aquela ali? A cimalha é esse detalhe que faz o beiral da casa, né? O beirado da casa. Tem um detalhe interessante no beiral que a Suzana estava falando. O detalhe do beiral, para fazer um acabamento melhor na frente, eles usavam uns cacos de telhas menores que faziam um conjunto da argamassa que parecia uma cianinha, né? Aquela coisa de tecido, que é uma rendazinha na frente. Parece assim. Uma renda. Então vocês veem que aqui dá para ver bem o desenho da... Antigamente isso é uma linha alta, uma tesoura de linha alta, que é esse A aqui, ó. Se tivesse ele não teria comieira. Então nesse caso aqui tem os dois sistemas juntos, né? Mesmo o sistema de arcabouço do telhado está muito bem feito, assim, tipo, as madeiras tem madeiras estragadas, mas o sistema estrutural está muito bem feito, muito bem estruturado, né? O que a gente tem é o histórico a partir da Dona Loquinha, né? Então, ela foi a protagonista. E era da família dela, então provavelmente os pais dela, os avós dela estiveram aqui, mas nós também não temos esse dado se foram eles que construíram. A gente também tem a informação de que foi feito pelos escravos, mas também... E tia Maria, né, que aqui morava junto, que era descendente de escravos. Então várias coisas para pesquisar. Mas essa pergunta sempre fica no ar, né? Quem construiu? E teve algum internauta que questionou sobre... Mas como um casarão desse tamanho lá na Costa da Lagoa, né? E agora a questão da data também, que parece que ele veio antes da freguesia. Tudo isso é objetivo de pesquisa. Possível, vou ver um pouquinho mais pra frente, né? É que por causa do... Então, aí eu queria dizer assim, daí tu diz. Tá. Bora. Peraí, já começou aí? Já. Então, Suzana, vamos lembrar como é que a gente começou essa ideia, esse trabalho. Eu chamo de Suzy, mas é Suzana o nome dela. A Suzana é minha colega de faculdade, né, da arquitetura, e a gente se conhece há muito tempo. Aí você falou, eu tenho um trabalho que eu estou fazendo, tal. Foi. E eu pensei também,
aí na Costa da Lagoa, no casarão, né? Porque eu tinha feito o trabalho, né, em museologia, e aí se lembrou. Aí eu falei pra tia assim, então nesse caso eu acho que é melhor aqui, porque a gente mora aqui, eu moro aqui, eu fiz o trabalho, já tem uma pesquisa com a comunidade que fala sobre o casarão, sobre o caminho, e aí fica mais fácil da gente trabalhar, né, morando aqui. E tu não deu nem tempo para eu pensar, né? Tem que ser aqui, né? É. Mas tu lembras que o casarão estava à venda na época? Ah, é verdade. E era o proprietário que era o que tinha anunciado. O telefone era dele. E aí a gente entrou em contato com ele. Eu mandei uma mensagem para ele falando que a gente tinha vontade de trabalhar nesse casarão através de editais para ver se conseguia restaurar, assim, né? E ele gostou da ideia, daí nós Mas ele não deu a resposta imediatamente, ele foi falar com os sócios, ele né? falou com os sócios, daí fizemos uma reunião e aí nesse momento a gente também falou com a Elisete da ONG, porque a gente precisaria de uma ONG, alguma coisa para entrar no edital. Falamos com ela e na reunião com o Bruno, então, que é o proprietário, a gente fomos nós quatro, nós quatro, Nós né? quatro. Eu, tu, Elisete e ele. E o Bruno. Conversamos, daí lembramos da Isabel Canã, que a gente sabe que ela é uma pessoa que está há muito tempo, né, nessa também área. tem um casarão. E ela também tem um casarão que ela restaurou, que é ali na Lagoa. Isso. Uma coisa que a gente discute muito aqui, que eu acho muito importante e que eu vejo que qualquer pessoa que entra na nossa casa gosta e se alimenta disso, é conservar essa simplicidade dessas casas. Essa austeridade delas. Seria, né? a gente fala sempre também, o espírito do lugar. Porque olha só, a gente está aqui e mesmo que a gente tenha feito várias intervenções e tudo, ela realmente guarda nela ainda essa sabedoria, essa atmosfera. Que a primeira ideia, até que eu me lembrei do casarão mesmo? dela, que uma vez eu passei, ele estava todo envelopado, assim. Daí eu pensei, pô, ali o casarão precisava de uma proteção, né? Daí a gente ficou pensando, fazer uma cobertura para não chover mais, para conter aquela umidade, para ele ficar ali e depois ir se trabalhando. Aí a gente pensou em fazer um andaime com uma cobertura. Essa foi a primeira ideia. Que a gente achava que essa primeira ação, ela deveria ter um impacto, não só com alguma ação propriamente dita no casarão, mas sim um impacto com a comunidade, para ter a visibilidade. Essa seria a ideia da primeira ação que a gente deveria fazer, para então dar continuidade até chegar no propósito final, que seria um restauro, né? Quando a gente entrou, a gente já tinha noção de que a gente ia embarcar numa boa parte de uma história de vida, porque envolve a nossa dedicação também. E daí eu contei para a Fernanda, e a Fernanda disse, que legal! Porque a Fernanda tem a Tombou, né, que é a empresa de museologia, e o nome tombou. Ela disse, a Tombou nunca tombou nada. Então, aí começou ali uma ideia. Eu tenho também uma relação que não era exatamente com o casarão nem com a costa, né, mas era com os quintais, porque enquanto a Sônia fazia o TCC dela sobre o próprio casarão, eu fazia sobre quintais açorianos. Então toda essa relação com o que está atrás da casa, né, como que se produz, o que se produz, de que forma se acondicionam os mantimentos, né, todas essas rugosidades no espaço, na paisagem, já tinham sido tema do meu estudo. E aqui, sabendo que, né, teve essa unidade produtiva de farinha, de grãos, de café, me interessava saber
como que seria esses fundos da casa também, né? E aí a gente falou qual era a ideia e nós fomos conversando, né, do andaime. Aí chegamos numa outra ideia que foi o diagnóstico, fazer o diagnóstico, né? E aí nós fizemos uma reunião com a Isabel, online. Conversamos com ela e ela nos apresentou, nos indicou o Marcos Borges. O óculos. Porque eu já conhecia o casarão de passar por aqui, né? Da gente fazer essas caminhadas, né? Agora, e o trabalho que teve aqui sempre foi trabalho de restauro interessante, em igrejas e tal, mas assim, um lugar assim, que tivesse esse ambiente, né? Essa particularidade, esse trabalho de... Não só do... Porque o restauro, na verdade, é quando a gente fez restauros aqui, o restauro já vinha pronto, você vai fazer isso. E aqui a gente começou a fazer desde o início, né? Levantar os problemas, diagnosticar, né? Fazer toda aquela investigação, né? E esse ambiente, e também o lugar não é um lugar isolado, não é um prédio isolado, né? No centro histórico. Ele é tudo um ambiente completamente interessante, né? Integrado, né? Harmônico com a comunidade toda aqui. Então foi um encanto, né? Que viu que tinha essa possibilidade de trabalhar aqui, né? Tanto que foi quando eu vim aqui a primeira vez, eu lembro faz um ano, nossa, foi uma paixão, né? De ver aquilo, tudo que estava por descascar ainda, né? Para poder fuçar, para poder entrar nas minúcias dele, né? Foi interessantíssimo. E a equipe, né? Eu nunca tinha trabalhado com tanta gente nesse tipo assim, na verdade esse trabalho de diagnóstico, a gente como arquiteto, investigador, a gente vai meio que sozinho. Essa parte de comunicação e gente que trabalhava com a parte vocês tinham trazido já a parte do histórico, as fotos, né? Sim. Foi um conjunto de informações assim que foi interessantíssimo. E esse trabalho que é voltado para a comunidade é importantíssimo porque é um local que as pessoas vão usar, né? Vai ter esse uso. Vão conhecer o trabalho. Vai ter essa... Porque normalmente esses trabalhos são fechadinhos, né? Fica isolado para a família, para a pessoa, né? E essa coisa assim aberta é mais uma motivação, né? E motiva muito porque a gente sente que as pessoas querem isso, né? A gente chegou aqui em outubro, né? De 2021, ano atrás. A gente entrou ali, era uma outra coisa. Agora a gente entra ali e tem uma outra sensação, assim, aquela coisa arejada, mas a gente sente isso, né? Essa coisa de estar mais seco. Só de entrar ali, tu já... E quando a gente foi pensar em colocar a rede, é esse ponto que eu queria chegar. Eu pensava a princípio que a gente ia bloquear a passagem, que a rede ia ficar bem rente ao chão, para impedir o acesso de animais. E vocês justamente disseram, não, tem que deixar mais alta para os animais poderem passar. Toda essa fluidez de ir e vir, né, e o dar a entender que não era para entrar mais, é uma coisa que a gente vai construindo com muito amor, né, e com muita educação, assim, muito respeito. Tanto com a comunidade, quanto com os animais, quanto com os fungos. Quanto com o casarão. Quanto com o casarão. A gente também vai entrando aos poucos nele. Porque eles vão percebendo, né, que está tendo um outro uso, né? As cobras, né, as formigas, né? Eu vi duas correções aqui, que ficou preta as paredes assim, né? Elas subiram a parede todinha, foram pro telhado e desceram. Você não tem o que fazer, você só fica observando. As cobras, né, que viviam por ali, né? Você vê que todo mundo vai se adaptando. Bom, acho que agora aqui não posso mais ficar, não. Vou procurar outro caminho, né? Isso mesmo, harmonicamente a gente foi ocupando um pouco de espaço. Dá licença um pouquinho aqui e ali, né? Viva a Costa da Lagoa, beijo doce com café, no engenho de farinha, homem, criança e mulher. Viva a Costa da Lagoa, beijo doce com café, no engenho de farinha, homem, criança e mulher. Fazendo a farinhada, num antigo ritual, preservando a cultura com o novo pessoal. Fazendo a farinhada, num antigo ritual, preservando a cultura com o novo pessoal. Naquele tempo a freguesia era longe, tinha a bruxa, lobisomem, também carro de boi. Seu Casimiro trabalhava lá na roça, plantava pinho, mãe toca pra fazer farinha depois.
da lagoa, beijo doce com café.